começou o surrealismo? Os movimentos das vanguardas europeias, voltadas à parte artística, propunham uma nova forma de estética questionando os padrões. Assim, o surrealismo teve início na França em 1924, após a Primeira Guerra Mundial, pelo escritor André Breton, que publicou o Manifesto Surrealista, esse que propunha uma nova estética sem diferenciar delírios de lucidez em que os artistas buscassem inspirações internas. Teorias psicanalíticas de Sigmund Freud. Como a principal fonte de inspiração dessa vanguarda, as teorias de Freud deram novos entendimentos ao mundo dos sonhos, à mente inconsciente e às imagens formadas pelo cérebro não racionais. A análise dos sonhos de Freud diz que durante nossos sonos, os sonhos que temos são ideias reprimidas que vêm à tona, embora o que lembramos possa ter sido alterado durante o processo do sono. E os nossos sonhos são divididos em duas partes. O primeiro é o que realmente nos lembramos de ter sonhado, e o último é o que ele significa. Liberdade criativa. O novo cenário em que o movimento surrealista trouxe aos artistas os propôs uma maior liberdade de criação, assim como também um ambiente amplo para a exploração de suas ideias. Cenas irreais. As pinturas são compostas por cenários irreais, que fogem do tradicional, em que muitas vezes os artistas os pintavam no escuro para não verem o que desenhavam, valorizando o imaginário. Diversas vezes, essa prática era realizada por vários pintores juntos na mesma tela. Colagens em desenhos. Nas próprias poesias, há a presença de recortes de palavras ou frases retiradas de jornais. E nas pinturas, desenhos tridimensionais dão ainda mais o surreal e a falta de compreensão do racional. Objetos estranhos. Presentes nas pinturas, os objetos aparecem em lugares que não pertencem, criando imagens de estranhamento aos quadros. A obra Criança Geopolítica Observando o Nascimento do Homem Novo foi pintada em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, e demonstra a preocupação do artista sobre o futuro da sociedade ocidental. Por isso mesmo, é impossível falar do quadro sem o contexto histórico intrínseco na mensagem que ele passa. O homem novo está nascendo, saindo de um mundo em formato de ovo. A luz que Salvador Dalí usa na pintura foca na África, na Europa e de onde o homem nasce, nos Estados Unidos. O jogo de luz que Salvador usa é muito interessante. Nós sabemos que durante a Segunda Guerra o Brasil participou, mas não foi o foco e os embates centrais não ocorreram aqui. O Oriente nem ao menos aparece na pintura, porque esse não é o foco da preocupação de Dalí. A sombra se estende por todo o lado esquerdo da pintura. Se você observa bem, dá para ver uma gota de lágrima caindo do canto da África. E até mesmo um rosto, se você prestar bastante atenção. No Brasil também, um rosto decepcionado, preocupado. No canto direito da figura, vemos uma mulher esquelética com a criança geopolítica nas pernas. A mulher aponta para o homem nascendo de olhos fechados e a criança observa, mas apreensiva. É interessante pensar nessa mulher como uma figura talvez até meio inspirada na religião, como Eva, como se ela fosse o antes, a criadora daquilo, simbologia de fertilidade que a mulher tem, além de poder ter essa visão talvez religiosa de Eva, mas ela está de olhos fechados, ela não tem mais nada a ver com aquilo e ela não quer observar, é uma representação talvez de mudança e quebra. O homem que nasce dos Estados Unidos tem a sua mão apoiada em cima da Europa, amassando o continente e deformando o continente europeu. Podemos enxergar isso como um receio do Salvador Dalí da missão dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Por isso mesmo, cai uma gota de sangue desse nascimento. Porque sim, os Estados Unidos estavam ascendendo, mas a que custo? A África foi palco de várias batalhas e também era ainda colônia de alguns países europeus durante a Segunda Guerra, por isso a lágrima que cai dali. Além do que, o colonialismo não estava acabando, ele estava apenas
surgindo de uma nova forma. É como uma quebra do velho mundo chegando no novo mundo. No lado direito, de onde a luz vem, podemos ver uma mulher bem pequenininha ali, dando adeus, acenando. No lado esquerdo, onde tem sombra, podemos ver duas pessoas, uma vestida de vermelho e outra de preto, que poderia simbolizar o demônio, como nós vimos em algumas interpretações da obra. Podemos dizer também que o demônio que Salvador Dalí tenta representar não é necessariamente aquele demônio, a figura cristã, e sim a simbologia do mal que surge nas sombras. No canto direito também, perto da mulher acenando a Deus, ao fundo podemos ver uma grande construção que pode ser vista como um obelisco e representar também os tempos antigos, como no Egito ou até mesmo a Babilônia. Já do lado esquerdo, existem apenas algumas montanhas e campos vazios e lisos. O pano branco que se encontra abaixo do mundo pode significar a paz que não é atingida. E por não ser atingida, fica embaixo e ignorada como um pano velho. De forma geral, a pintura de Dalí fala sobre nascimento. Talvez um nascimento não tão bom como geralmente são, e sim um nascimento preocupante que o preocupava e que preocupava provavelmente muitas outras pessoas. Um nascimento sombrio, um nascimento que surge da destruição. Acredito que Salvador Dalí gostaria muito de Donnie Darko, porque esse quadro tem tudo a ver com a citação do filme, onde ele diz que destruição é uma forma de criação. Eu acho que isso resume bastante a pintura não todo. E não necessariamente a criação é uma coisa boa, mas a destruição cria. Dentre as várias versões da pintura que você consegue encontrar na internet com as mais variadas paletas de cores, sejam elas frias ou quentes, a correta é com paletas de cores quentes, com tons de laranja, vermelho, amarelo, azul, por aí. De acordo com a teoria das cores, cada uma já tem um significado predisposto, mas aqui na pintura do Dalí você consegue encontrar diferentes significados para cada uma. Como eu já tinha dito, a pintura possui tons de laranja, que na teoria das cores significa energia, amizade, mas também pode significar espontaneidade, tolerância e gentileza. É uma cor estimulante. Mas na obra do Dalí, ela traz uma mensagem mais brusca e violenta, tendo em vista que toda a pintura traz uma mensagem mais hostil, muito condizente com o contexto histórico da época que foi feita, 1943, Segunda Guerra Mundial. Já nos tons amarelos que você encontra na pintura, de novo, que de acordo na teoria das cores, o amarelo ele significa ali claridade, brilho, ele traz um sentido de temperatura morna. Ele simboliza criatividade, juventude e alegria. Aqui na pintura não tem muito a ver esses significados. Aqui você pode interpretar mais como uma cor usada para dar destaque nos principais elementos, trazendo o olhar do espectador para esses pontos, como, por exemplo, nos continentes do globo, além de também simbolizar nascimento. Por mais que nada bom, um nascimento. Nos tons de vermelho, que na pintura são usados bem poucas vezes, ele é usado somente num único elemento ali que é o mais importante, que é a gota de sangue que está escorrendo da ruptura do globo. Não tem muito o que dizer sobre. Já na figura lá atrás, na parte da direita, ao fundo, se encontra uma figura vestida de vermelho e preto. Em algumas pesquisas eu notei uma interpretação interessante de um site em específico, o Poesia em Si, onde eles traziam uma visão de que as cores remetiam psicologicamente a um personagem satânico. Satânico. Segundo eles, aquela figura estaria representando o poder capitalista, que era muito voltado para os Estados Unidos, e causava um forte sentimento de competição e busca incessante por poder. Na pintura, então, você pode ver como o próprio Satã. Então, dentre todas as cores
possíveis de notar na pintura, essas 3 são as mais válidas de citar. Poderia citar, por exemplo, o céu ao fundo que mistura tons de cinza, branco e laranja, mas isso provavelmente ia ser muito complexo para uma explicação. Então, essas 3 são as mais válidas de citar, já que elas remetem muito ao contexto histórico da época em que a obra foi criada. A pintura é notavelmente sem padrões, sem regras, totalmente livre, legitimamente espontânea, caracterizando assim uma das principais marcas surrealistas, a espontaneidade. Outra grande marca presente são as figuras existentes na pintura, que são todas irregulares, disformes, feias, justapostas entre si. Também é facilmente perceptível a ilogicidade presente na pintura. Nada ali faz muito sentido, é tudo sem sentido e caótico, irreal. Das grandes marcas do surrealismo. Principais obras de Salvador Dalí: O Enigma Sem Fim, de 1928, O Grande Masturbador, de 1929, Os Dois Balcões, de 1929, A Persistência da Memória, de 1931, Crianças Geopolítica assistindo O Nascimento do Homem Novo, de 1943, que é a obra analisada. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí I de Met nasceu em 11 de maio de 1904, na cidade espanhola de Figueres, chamado muitas vezes de mestre arte surrealista. Desde a infância, Dalí demonstrou interesse pelas artes plásticas. No ano de 1921, entrou para a Escola de Belas Artes em São Fernando, localizada na cidade de Madrid. Porém, em 1926, foi expulso da instituição, pois afirmava que ninguém era suficientemente competente para o avaliar. Um ano após ter viajado a Paris para conhecer Pablo Picasso, Dalí aderiu-se ao movimento surrealista. A partir de 1930, atingiu seu período de grandes produções artísticas por meio da produção de imagens relacionadas à natureza cotidiana e onírica, com cores vivas e luminosidade, que caracterizaram seus processos de criação. Suas artes eram nomeadas por ele mesmo como fotografias pintadas à mão. Sua arte era basicamente considerada bizarra. Embora conhecido por suas obras plásticas, era um artista inserido em diversos nichos. Teve participação em trabalhos na literatura, na área escultural e em ilustrações. Em 1934, casou-se com uma imigrante russa chamada Elena Ivanova Diakhnova, conhecida como Gala. Em 1939, foi expulso do movimento surrealista por motivos políticos. Isso ocorreu pois parte dos artistas eram marxistas e alegaram que Dalí era muito comercial, assim entrando em um consenso sobre sua expulsão. Em 1960, Dalí colocou em prática um grande projeto, o Teatro-Museu Gala Salvador Dalí, em sua terra natal, que reuniu grande parte de suas obras. Em 1982, com a morte de sua esposa Gala, Dalí entrou numa fase de grande tristeza e depressão. Parou de produzir e se recusava a fazer refeições diárias. Em 1984, tentou suicídio ao colocar fogo em seu quarto e, após isso, passou a receber o cuidado e atenção de seus amigos. Dalí morreu em sua cidade natal, Figueres, em 23 de janeiro de 1989, de pneumonia e parada cardíaca. O surrealismo foi muito importante na história, não apenas da arte, mas na história mundial. Afinal, em tempos tão conturbados e caóticos que foi o período das grandes guerras, o surrealismo propunha representar não a realidade, mas um mundo paralelo, uma representação do que está fora do controle, da racionalidade e ordenação lógica do mundo. Houve a valorização do subconsciente, do inesperado, do acaso, de forma que as pessoas passassem a esquecer da realidade e viver um sonho, já que numa realidade onde tudo cheira a sangue, morte e destruição, até o mais terrível dos pesadelos se tornaria um belo sonho a se viver.